Tá gravando, bom dia a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje nós iremos resolver dois simulados. Uma parte de português de uma prova do Valparaíso, da Banco FG Verbena, e outro voltado para a pedagogia. Eu senti vocês um pouco desanimados nessa última semana, na verdade, no Carnaval, em relação à prova do Valparaíso. Acabaram curtindo demais o Carnaval e estão tendo dificuldade para retornar aos estudos, né? Então, como a gente está na reta final do Valparaíso, eu decidi que a partir de hoje as aulas do Valparaíso serão focadas em resolução de provas e simulados da banca UFG Verbena. Quem aqui vai fazer Valparaíso? Escreva para mim aí no chat. Andressa entrou agora. Andressa Lara. Carol, Cleide. Muito bem. Então, olha só. Calma aí, só um instante. Ó, pronto. Olha só, na aula de hoje, nós iremos resolver simulado 1 Valparaíso, simulado 1 Valparaíso. Nós iremos resolver as questões de português da prova UFG Verbena 2025 Sebrae Goiás para trainee. Vamos fazer essa parte de português e vamos começar as questões da parte pedagógica da prova da Prefeitura de Gameleira, Goiás, que ocorreu agora em 2026, tá? Então, a nossa expectativa é que a gente consiga resolver todas as provas de 2025 com os conteúdos relacionados à pedagogia, de atualidades, né, o conhecimento acerca do Goiás e Valparaíso, português, e a parte pedagógica e legislação. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Bom dia. Então, olha só, eu vou colocar aqui a nossa agenda da semana. Quem vai fazer aí Valparaíso? Escreva para mim no chat. Na segunda, nós teremos a mentoria SEDES DF, em que nós damos uma volta completa em todo o edital em 21 dias. Na terça da semana que vem, nós teremos a mentoria de redação. Mentoria de redação. Na quarta, nós teremos a mentoria Valparaíso, em que nós iremos resolver uma prova da Banco UFG Verbena. Mentoria Valparaíso, que agora é por simulados. Na quinta... É mesmo, né, mãe? Mãe, o pior que ficou faz o mesmo preço. Só a mesa destravar. Só a mesa destravar, só um instante. Ia dar o que? Travou. Na quinta... Ia dar uns R$80, né? Na quinta... Fazer de gel? Nós teremos o curso... É o mesmo valor. Curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Na sexta, nós teremos... O pessoal está falando feche... Ah, tá. Gente, feche o microfone. Eu vou fechar aqui agora, mas não me atrapalhem não, tá? Na sexta, nós teremos a mentoria... Eu desliguei, Janete, obrigado. Ó, na sexta, nós teremos a mentoria SEDES DF. Beijo. SEDES DF, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em 21 dias. E no sábado, nós teremos o simulado Mentoria Valparaíso. O simulado
novamente. Tem que encontrar um dia aí para encaixar esse EDF, né? Mas ali, depois do dia 29 de março, a gente volta com tudo aí para esse EDF. Ok? Deixa eu desligar aqui o microfone novamente do povo. Então, gente, recapitulando a nossa agenda da semana que vem. Na segunda, nós teremos a mentoria SEDES-DF, que eu dou uma volta em todo o estado em 21 dias. Terça, mentoria de redação com a professora Maria Luísa. Quarta, mentoria Valparaíso, um simulado completo. Aí nós vamos realmente... Essa aula de simulado de hoje é experimental. A partir da quarta-feira, nós vamos fazer uma prova inteira, tá? Com aí 50 questões, então se prepara. Quinta, curso de raciocínio lógico e matemática. Sexta, mentoria SEDES-DF, 21 dias. E sábado, mentoria Valparaíso, outro simulado. Então dá pra gente fazer 2 simulados aí do Valparaíso por semana. Então, ó, antes da gente começar a aula de hoje, vocês já sabem que eu tenho o guia de estudos do Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias, né, por causa do Valparaíso, SEDF 23 dias e SEDES-DF 21 dias. Hoje eu nem vou passar pelo guia de estudos, mas lembrando que dá para você fazer toda a sua revisão por meio das questões no guia de estudos em apenas 18 dias, tá? Até menos. Eu consigo fazer em uma semana. Também estou aí de olho no Valparaíso, né? Então, olha só, gente. Antes da gente iniciar o simulado da aula de hoje, eu vou rapidamente pincelar acerca da redação. Quem aí está tendo problema com a redação? Eu vou construir toda a estrutura da redação para você hoje, em 5 minutinhos, e logo em seguida nós iremos fazer o nosso simulado voltado para o Valparaíso hoje. Quem aí tem problema com redação? Escreva para mim no chat, sim ou não, se você tem problema com redação. Sim ou não? Sim ou não? Então, olha só, por meio desse e-book de redação que está em tela, esse aqui é focado na Banco FG Verbena, lembrando que eu tenho também o e-book da SEDES-DF e da SEDF. Esse e-book aqui de redação, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Inclusive, quem ficar até o final da aula de hoje vai ganhar um bônus de redação. E aí eu trago para você temas, modelos prontos, estrutura de redação, e também o esqueleto destrava aluno. Então vamos passar por isso aqui bem rapidinho, para a gente poder começar o nosso simulado da aula de hoje. Esse e-book de redação ele foi construído especificamente para Banco UFG Verbena. Aí eu trago para você nesse e-book de redação, trago para você nesse e-book de redação como construir a redação para o professor efetivo do Valparaíso, passo a passo. Falo das tipologias textuais de provas dissertativas. Professor, acerca das tipologias textuais de provas dissertativas, quais nós temos? O texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Professor, qual que vai cair na minha prova do Valparaíso? O argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Acerca da estrutura da redação e do esqueleto de destrava-aluno, eu trago para você as seguintes informações. A estrutura da sua redação para o Valparaíso é definida por meio de um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Aí eu trago para você o esqueleto de destrava-aluno e eu vou construir aqui toda a estrutura da sua redação em 5 minutinhos, logo em seguida a gente inicia a aula de hoje, que é o simulado UFG Verbena. Então, olha só, por meio desse esqueleto de redação, você consegue levar 70% da sua redação pronta para a prova. Digamos que você vai fazer uma redação, vamos ver aqui, acerca do tema educação, coloca pequenininho aqui essa letra, educação, acerca do tema educação inclusiva.
Então, como ficaria o nosso parágrafo de introdução? Ficaria da seguinte forma: a educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou você pode colocar assim: a educação inclusiva é um tema muito discutido, nas escolas do Distrito Federal. Final do primeiro período. Lembrando que um parágrafo de introdução coeso, coerente e gramaticalmente correto, ele deve ter 3 períodos. Os períodos, eles são demarcados através de ponto, né? Sinal de pontuação, ponto, dois pontos e ponto e vírgula. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro período, o segundo período e o terceiro período do seu parágrafo de introdução. Então, olha só, como que vai ficar todo o seu parágrafo de introdução. A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, olha só, agora nós vamos, a gente já construiu o parágrafo de introdução, certo? Agora nós vamos fazer o D1, D2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a nossa conclusão. E logo em seguida a gente inicia o simulado da aula de hoje. Então, olha só, gente, como que vai ficar o nosso D1, desenvolvimento 1? Vai ficar da seguinte forma, vem comigo. Primeiramente, é necessário abordar. Abordar o quê, professor Guilherme? Retomar o argumento 1. Qual é o argumento 1, caro aluno? O atendimento educacional especializado, o AE. Nesse segundo parágrafo, é importante que você traga a justificativa, que você cite algum exemplo. É necessário que você convença o leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Bacana? Aí nós evoluímos para o parágrafo de número 3, que inicia da seguinte forma. Vem comigo. Outro fator importante é retomar o argumento 2. Caro aluno, qual é o argumento 2? A Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, vou colocar aqui, ó. Lei Berenice Piana. E como ficaria? Olha, outro fator importante é retomar o argumento 2. Nesse parágrafo, no D2, é importante que você traga uma relação de causa e consequência. Ou seja, qual é o impacto gerado pela Lei Berenice Piana quando a gente fala da educação inclusiva nas escolas do Distrito Federal. E por fim, nós temos o parágrafo de conclusão, que vai iniciar da seguinte forma, vem comigo. Olha só. Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido, caro aluno? O tema discutido na nossa aula de hoje é a educação inclusiva nas escolas do Distrito Federal. Esse em suma aqui, olha, você pode trocar pela conjunção portanto. Então, como que ficaria? Olha, portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido, então faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa? Uma política pública que vai servir como proposta de intervenção da sua redação a fim de solucionar o problema em questão, ou seja, aumentar a abrangência da educação inclusiva por meio do AEE e da Lei Berenice Piana. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Guilherme, eu estou aqui rapidamente construindo construindo uma estrutura de redação para a banca UFG Verbena Valparaíso, e já no próximo bloco, daqui um minutinho, nós iremos iniciar o simulado da aula de hoje. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta no chat. Ah, esse diante do exposto aqui, na, na conclusão, seria isso? Seria isso? Na conclusão. Olha, na conclusão é interessante você trazer conjunções conclusivas.
Alguns exemplos, a palavra portanto, logo, assim, então, por isso, por conseguinte, de modo que, dessa forma, por consequência, consequentemente, destarte, desarte, ok? Ficaria melhor. Então, você pode usar o portanto, de modo que, dessa forma, consequentemente, ou o próprio destarte. Ok? De modo que também fica legal. Então, pessoal, vamos concluir aqui rapidinho para a gente iniciar o nosso simulado da aula de hoje. Aí eu ainda trago aqui para você atualidades para a prova discursiva. Trago também o modelo de redação completo. E o mais importante, os temas inéditos específicos para o Instituto Verbena UFG. Vamos conferir alguns temas? Olha só. Tema 1. Os desafios da educação inclusiva na escola pública brasileira e o papel do professor na efetivação do direito à aprendizagem plena. Tema 2. A praxis como motor de mudança social, desafio de superar a instrução mecânica em favor da formação humana e cidadã. Tema 3. O papel do professor como agente de transformação social entre o dever legal e o compromisso com a cidadania. Entre diversos outros temas, tem 10 temas aqui para você de redação. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Guilherme, e logo mais iniciaremos o nosso simulado da aula de hoje, daqui uns 5 minutinhos. Então vamos avançar aqui? Vocês viram que tem os temas, né? Bem legal. Agora, aí temos aqui abaixo também, ó, tem uma fotinha minha e a folha de respostas. Para a gente começar a aula de hoje, eu vou fazer rapidamente aqui a nossa chamada. Para que serve a chamada? Lá na minha sala do efetivo, na sua sala do temporário, nós não fazemos a chamada? Então, aqui na mentoria eu faço também a chamada, mas ela serve para duas coisas. A primeira, eu te enviar o bônus de redação, e a segunda, eu te enviar o simulado que vamos resolver na aula de hoje. Então, enquanto você responde a chamada, eu vou te mandar o simulado e o bônus de redação. Como que vai funcionar? Eu vou escrever a palavra chamada lá no grupo, você vai clicar na palavra chamada e me enviar a palavra presente no privado, tá? Então, deixa eu enviar a palavra chamada aqui no grupo bem rapidinho, aí eu vou falar o seu nome, você vai responder a chamada e vai receber o material da aula de hoje, o simulado. Vamos lá, ó. Deixa eu escrever aqui, chamada para você. Bem rapidinho, gente, para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é mais corrido, sábado, né? Eu sei que você tem roupa para lavar, almoço para fazer, casa para limpar, roupa para lavar. Então, a gente tem que fazer com que seja rápido e proveitoso. Ó, enviei a palavra chamada. Eu prefiro que você me envie a palavra presente hoje, tá? Para poder te enviar o simulado. Então vamos lá, bem rapidinho, responder a chamada. Vamos ver quem está aqui, ó. Vamos ver. Alessandra Correia, Andressa Lara, Arthur Isidro, Biraci Rosa. Gente, quem está respondendo chamada aqui no Meet não é aqui, tá? É lá no WhatsApp. É lá no WhatsApp. Não tem como eu te mandar um arquivo aqui no Meet. Biraci Rosa, Carol, Cleide Salles, minha aluna, Cristiane Alice, minha aluna, Denise Cavalli. Denise, você poderia falar hoje também, né? Você consegue falar? Escreva para mim aí no chat. Pois é, ó, não é para responder no grupo, é para clicar na palavra chamada no grupo e me enviar presente no privado. No privado do WhatsApp. Denise Cavalho, Denise, consegue falar hoje? Escreva para mim aí no chat. Denise, Vanessa, Diva Célia, Gabriele Brasil, Isabelle Martins. Iva, gente, quem está mandando presente aqui no Google Meet, ó, o presente é no WhatsApp. Isabela Martins, Dona Iva, minha aluna, Ivonete, minha aluna, Janete, Joaquim Dantas, Kaline, Carla DF, Lidiane, Lília Marques, Mazinha, Michele Albuquerque, Name Not Available, Paula Rodrigues, Paula, já fique pronta. Regiane Pereira, Sabrina Nascimento e Sandra Oliveira. Quem está mandando presente aqui no Meet, lembrando que
é como se não estivesse fazendo nada, porque é para enviar no WhatsApp. Olha só, o pessoal tá mandando presente aqui, ó, no WhatsApp. Para essas pessoas que estão enviando aqui no WhatsApp, eu vou mandar o simulado da aula de hoje, ó. Bastante pessoa já mandou, inclusive. Então, ó, quem já me respondeu no WhatsApp vai receber o material e também o simulado. Gente, lembrando, olha só, que a cada 18 dias você dá uma volta completa no seu edital do Valparaíso por meio do meu guia de estudos. A cada 23 dias, SEDF, e a cada 21 dias, SEDES DF. Paula, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, professor. Oi, Paula. Bom dia, pessoal. Oi. Paula, eu falei para eles que a cada 18 dias ao vivo, a gente dá uma volta no edital do Valparaíso. E agora nós temos também os simulados. Você que fechou o edital comigo na mentoria, explica para a gente como foi a sua experiência. Então, foi assim, uma experiência incrível, né? Porque eu nunca tinha fechado um edital todo, nunca tinha chegado a fechar ele todo. E aí, quando eu fechei essa primeira parte, para mim foi incrível, porque quando eu estou agora, a gente está nessa segunda parte, eu posso ver aquilo que eu preciso estudar mais. Então, por exemplo, tem matéria, tem questões que eu preciso estudar menos. Então, eu estou focando naquilo que que realmente eu não sei, aquilo que mais me atrapalhava, aquilo que mais me pegava. Então, esse método, para mim, foi assim, maravilhoso. Top. E você fechou o edital do Valparaíso? No primeiro fechei. Agora a gente está nessa segunda volta. Eu assim, sei que não estou tão 100% nessa segunda volta, porque aconteceu várias coisas aqui, né? Que não cabe falar aqui agora. Mas, assim, todas as vezes que eu venho para aula, eu tento anotar aquilo que está me. Aquilo que eu tô errando, aquilo que está me pegando, porque aí eu volto e estudo para mim poder ir melhorando. Top. O que você está achando agora da gente iniciar esse simulado? Está gostando da minha mobilidade, de estar sempre inovando? Gosto, professor. Essa parte eu acho que é a que mais eu gosto mesmo. Esses dias uma amiga entrou na aula e me viu, né? E aí falou assim: Ah, você também tá com ele? Eu falei assim: Olha, eu recomendo ele para todo mundo, porque o método é maravilhoso, porque a gente começa a fazer uma coisa, e aí quando ele olha, e aí ele muda a nossa rotina. E aí não fica aquela coisa da mesmice o tempo inteiro, né? Então, assim, Eu é, detesto esse mesmo. olhar, esse olhar do senhor tirar a gente dessa mesmice, né? A gente estava ali, igual você falou, vocês não estavam muito focados, então peraí que eu vou focar vocês. Então, isso foi Exato! maravilhoso. Olha só, na semana passada você viu que eu não quis fazer a aula do Valparaíso, porque tinha tipo Foi, 10 pessoas, hoje já tem foi, 34, então isso é adaptação. isso mesmo. Isso é adaptação. No sábado passado, eu fiquei só conversando com os alunos, porque eu tinha preparado uma aula maravilhosa do Valparaíso, mas era seguindo o guia de estudos, e o pessoal estava desanimado, já levantando a bandeira da derrota para o Valparaíso. Gente, a prova é só daqui a um mês. Vamos correr atrás. Lembra que o seu concorrente, ele está Animado em casa, ele está já jogando a bandeira para cima, hasteando a bandeira branca. Então, olha só, se você está desanimado, o seu concorrente também está. Só que, ao invés de você desacelerar, nós iremos acelerar na mentoria. E a forma que eu escolhi para a gente acelerar é a cada aula do Valparaíso. Essa aula de hoje é experimental, tá? Para a gente verificar como que vai funcionar esses simulados. Mas a cada aula do Valparaíso, nós vamos fazer um simulado inteiro. Inclusive, deixa eu só falar aqui com mais alguns alunos, e aí eu já vou fazer de várias demonstrações para você de como encontrar simulados, como identificar as matérias e os conteúdos mais cobrados para você em relação ao Valparaíso lá na Banca UFG Verbena, e depois a gente vai começar o nosso simulado. Então, assim, eu vou te explicar, te dar uma malícia para você ficar mais esperto, mais esperta, e logo em seguida a gente vai fazer o simulado. Deixa eu só falar aqui com mais um aluno. Paula, muito obrigado pela sua participação. Gente, uma outra forma de você responder a chamada é deixar um joia na palavra chamada lá no grupo, tá?
Ana Esté falou assim, as aulas de sábado serão só Valparaíso e SEDF, tá? Eu passei a nossa agenda da semana agora há pouco. Já eu volto na agenda da semana. Vera Lúcia, vamos para Vera Lúcia? É sempre bom falar com a Vera Lúcia. Bom dia a todos. Bom dia, Vera Lúcia. Vera Lúcia já está comigo há 3 anos na mentoria. O que aconteceu e por que você está aqui até hoje? Eu estou na mentoria porque eu obtive êxito desde a primeira vez que eu tive contato com ela, né, o professor temporário, e aí acabou o tempo, fiz de novo e persisto porque meu objetivo é o efetivo. Perfeito, dona Vera Lúcia. Muito obrigado. Gente, então vamos começar, porque senão a gente não termina. Muito obrigado, dona Vera Lúcia. Então, olha só. Vamos lá, vamos ao ponto central dessa aula. Vou colocar esse microfone aqui para ficar com a mão livre. Então, olha só, gente. Ó, vou entrar aqui em uma plataforma de questões para a gente avaliar um pouco sobre a cobrança e como você identificar os simulados da banca UFG Verbena. Olha só, se você entrar aqui na plataforma do Q-Concursos e avaliar, olha só, nós iremos avaliar o concurso de Gameleira, Goiás, que aconteceu a prova agora em 2025. Olha só, as 3 disciplinas mais cobradas em Gameleira, Goiás, agora em 2026, janeiro de 2026, pela Banco FG Verbena. A parte de pedagogia, que nós vamos iniciar hoje e vamos terminá-la no próximo simulado. No simulado que vem eu vou responder essa prova da Gameleira inteira. Hoje nós vamos responder parte e parte de outra prova. Pedagogia, das 50 questões, teve 20. Português, das 50 questões, foram 14. Vamos ver quais foram os conteúdos cobrados pela Banco FG Verbena, os mais cobrados. Em português, mais cobrado, interpretação de texto, pontuação logo seguida, funções morfossintáticas da palavra que e sintaxe. Vamos ver isso mais a fundo, no que realmente foi cobrado em português? Ó, questão 1, interpretação de texto. Questão 2, interpretação de texto. 3, interpretação de texto. 4, pontuação. 5, interpretação de texto. 6, interpretação de texto. 7, interpretação de texto. 8, sintaxe, uso da palavra que. 9, interpretação de textos. 10, interpretação de textos. 11, interpretação de textos. 12, também interpretação. 13, interpretação. 14, interpretação. Ou seja, 90% da prova da banca UFG Verbena foi cobrado em português. Agora, na última prova da banca UFG Verbena, 90% da prova foi interpretação de texto. Então, olha só, foram 14 questões de português. Então, olha só, se você está aí focando muito em morfologia, muito em sintaxe, sinto te dizer que não vai cair tanto na sua prova. O que mais vai cair na sua prova é a interpretação de texto. Então, olha só, vamos colocar aí, antes da gente iniciar o simulado da aula de hoje, eu estou te dando uma malícia aqui, uma visão. Vamos anotar aí no seu caderno. Vamos anotar aí no seu caderno. Qual é o desafio dessa semana, antes da gente fazer o próximo simulado da banca UFG Verbena lá na quarta-feira? Qual é o desafio? Inclusive, nós vamos fazer esse desafio também lá no grupo do WhatsApp, tá? Vou mandar essas questões lá durante o início da nossa semana. Então, olha só, qual é o desafio? Olha aqui, gente. Só um instante. Para quem chegou por último, tá aqui a agenda da nossa semana. Enquanto eu apago aqui para escrever o desafio, você pode fazer a leitura, tá? Enquanto eu apago aqui rapidinho para escrever o desafio, lembrando que ainda vamos fazer o simulado da aula de hoje. Estou te trazendo uma malícia aqui, de como ficar mais esperta nessa reta final do Valparaíso. E tem que passar por isso, tá, gente? Não existe isso de passar em prova sem ter feito uma boa preparação. Acabou, não tem mais sorte em prova. Tem que estar bem preparado. Ó, isso aí é a nossa agenda da semana. Enquanto eu apago, você confere. Aí eu vou colocar aqui o desafio. O desafio para você, tem que finalizar esse desafio até quarta, antes da nossa aula ao vivo na quarta-feira do Valparaíso.
Mas lembrando que na segunda temos mentoria SEDES-DF, na terça temos mentoria de redação, e na quarta o próximo simulado. Deixa eu ver aqui quem perguntou alguma coisa no chat. Cristiane Alice, os filtros que o senhor disponibiliza dão um norte absurdo. Eu vejo o meu avanço. Gratidão, professor. Muito obrigado, Cristiane. Então, olha só, gente, qual é o desafio? Desafio. Para quarta-feira, você vai fazer a prova de português da UFG Verbena, vai ser essa prova de, deixa eu ver se é gameleira, é gameleira mesmo, deixa eu ver como é que escreve aqui, para não escrever errado. Ó, gameleira. Gameleira, isso mesmo. Você vai fazer a prova de português da Banco UFG Verbena, Gameleira, que são 14 questões. E vai fazer, e aí nós iremos começar hoje a parte de pedagogia, mas eu vou voltar do zero lá na quarta-feira. E também vai fazer a prova de pedagogia da Banco UFG. Eu vou colocar aqui só 3 tracinhos, que é Gameleira, 20 questões. Você vai fazer da seguinte forma, ó. Você pode me pedir a prova lá no WhatsApp. De todas as formas, a gente vai executar essa prova dentro do grupo do WhatsApp por meio das questões. Na segunda, terça e na quarta. Aí na quarta noite eu vou fazer vou fazer a correção completa, tá? Inclusive vou ter que preparar do zero, porque não tem correção ainda na internet. Aí eu vou ter que corrigir eu mesmo. E tá ótimo, vai ficar incrível. Então, na quarta-feira, esse é o desafio, tá? Desafio para quarta-feira. E aí, nós iremos fazer 2 provas aí da Banco FG Verbena por semana. Vocês topam isso? Escreva aí sim ou não. Se vocês topam o desafio. Agora, vamos avaliar lá rapidamente a parte de pedagogia, e aí nós começamos finalmente nosso simulado, tá? Vamos ver o que mais caiu em pedagogia, na banca UFG Verbena na prova de Gameleira. Vamos ver o que mais caiu agora na parte pedagógica. Que mais uma vez, provavelmente, você está focando aí nos conteúdos que você gosta, e talvez não sejam eles que vão cair na prova. Olha aí, gente, agora a parte pedagógica, 20 questões. Vamos ver aqui, ó. Pedagogia, o que mais caiu? Legislação da educação, currículo, teoria e prática, temas educacionais e pedagógicos, aspectos sociológicos da educação e tecnologias educacionais. Vamos ver dentro das questões mesmo quais foram esses conteúdos? Ó, legislação da educação, inclusive vamos fazer essa questão hoje. Depois, legislação da educação também, legislação da educação, aqui foi o PNE, legislação da educação, artigo 214 da CF, currículo, teoria e prática, os estudos sobre currículo impactam as praxis pedagógicas, inclusive, olha só, tema da nossa redação, o professor está atualizado. Temas educacionais e pedagógicos, aspectos sociológicos da educação, abordagem sociocultural do processo de ensino-aprendizagem. Temas educacionais e pedagógicos, as metodologias ativas. Que mais? Aspectos sociológicos da educação, de acordo com o texto, qual é a função da escola? Qual é o documento que estabelece diretrizes que visam a integração de áreas do conhecimento, teoria do currículo? Que mais? As tecnologias da informação, essa questão está no material hoje. Aí depois LDB novamente, e aqui tá os artigos da LDB, tá? Na próxima aula a gente vai ver essa parte aí. Depois, artigo 4 da LDB, tendências progressistas em temas educacionais e pedagógicos, ensino tradicional, relação professor, docente e aluno. Que mais? O currículo tradicional, o planejamento da educação brasileira, legislação da educação, segundo a Lei 13.005 de 2014, Resolução CNE-SP 2 de 2019, não está no edital do Valparaíso, ó, mas caiu em Gameleira. Resolução CNE-SP novamente, e foi isso, tá, que caiu. Então, essa prova de pedagogia, a gente vai iniciá-la hoje, e vamos fazer do zero ela novamente lá na quarta-feira. Então, gente,
Vamos começar o nosso simulado da aula de hoje? Você achou interessante eu te demonstrar o que que tem caído especificamente pela Banco FG Verbena em 2025, 2026, 2025, porque essa prova agora foi de 2026. Você achou essa abordagem interessante para essa reta final? Escreva para mim sim ou não aí no chat. Escreva para mim sim ou não aí no chat. Então, pessoal, ó, vamos começar? Ó, nós iremos começar pela prova de português do Instituto Verbena UFG 2025 da Sebrae Goiás para trainee. Depois vamos fazer o início da Prefeitura de Gameleira, Goiás para pedagogia. Então vamos lá, ó, questão 1 em tela. Questão em tela. Questão de 2025, Banco UFG Verbena, Sebrae Goiás. Resumo, esse artigo apresenta certo de uma investigação maior cujo objetivo central foi analisar como crianças com idade entre 4 e 5 anos, na medida em que puderam escolher objetos, fizeram escolhas por objetivos tidos como de adultos. As justificativas das crianças para as escolhas demonstram que os critérios utilizados remetem à relação dos meninos e das meninas com práticas consumistas acetadas, de modo geral, em comportamentos adultos. Os procedimentos metodológicos foram realizados a partir da abordagem qualitativa, método de pesquisa, ação, técnica de observação participante. Os dados foram analisados por meio de técnica interpretativa e apontaram que na contemporaneidade estamos diante de questões problemáticas entre as infâncias e práticas de consumo adulto. Palavra-chave: adultização, contemporaneidade, infância, escolha. Texto aqui desse site. Questão em tela. O texto trata-se de um resumo comum no início de um trabalho acadêmico, seja em artigos científicos, relatórios de pesquisa ou mesmo resenhas. A função desempenhada por este resumo é de apresentar os resultados obtidos na pesquisa desenvolvida por meio de uma abordagem qualitativa, detalhar as etapas metodológicas da pesquisa a fim de investigar o processo de adultização de crianças, esmiuçar a questão da pesquisa que gira, em torno das práticas adultas de consumo em contraposição às de crianças, sintetizar as informações gerais, objetivo, metodologia e resultados iniciais da pesquisa sobre as práticas de consumo infantil. E aí, não precisa do texto, ele só quer saber qual é a função de um resumo, A, B, C ou D. Escreva para mim no chat, questão em tela, 1 minuto para você. Qual é a função do resumo? Escreva para mim no chat, 1 minutinho para você. Vou eliminar algumas das alternativas. Não é a C, nem a A. B ou D? B ou D? Só um minutinho que ela ficou preta. Deixa eu compartilhar novamente a tela. A minha câmera já volta, tá? A câmera já volta. Vamos corrigir a questão. Ó, o gabarito dessa questão é a letra D. A câmera já retorna. O gabarito dessa questão é a letra D, ou seja, o objetivo do resumo é sintetizar as informações gerais, objetivos, metodologias e resultados iniciais da pesquisa sobre as práticas de consumo infantil. A câmera já retorna, tá? Estou resolvendo. Pessoal, avançando aqui, vamos corrigir, olha só. A alternativa correta é a que afirma que a função do resumo é sintetizar as informações gerais, objetivo, metodologia e resultados
iniciais da pesquisa sobre as práticas de consumo, infantil. O microfone melhorou, né? Estava no microfone errado. Eu vou ler aqui de novo. A alternativa correta é a que afirma a função do resumo é sintetizar as informações gerais. Objetivo, metodologia e resultados. Objetivos, metodologias. Consumo infantil. Olha só. O resumo acadêmico tem como finalidade apresentar de forma concisa os principais elementos do trabalho. Objetivo, procedimento metodológico, resultados ou conclusões iniciais, permitindo ao leitor compreender rapidamente o conteúdo do estudo e não detalhar, esmiuçar a questão pesquisada. Jazinho, volta à câmera, tá? Ficou bom, né? Troquei. Então, olha só, vamos ler aqui de novo, então. Ó. O resumo acadêmico tem como finalidade apresentar de forma concisa os principais elementos do trabalho, objetivo, procedimentos metodológicos, resultados ou conclusões iniciais, permitindo ao leitor compreender rapidamente o conteúdo do estudo e não detalhar e esmiuçar a questão pesquisada, tá? A questão pesquisada. Vamos, gabarito letra D. Gabarito letra D. Só um instante, deixa a mesa voltar. Gabarito letra B. Próxima questão. Olha só. Acho que a câmera voltou, gente. Deixa eu ver aqui. Próxima questão. Vamos lá. No trecho, já a câmera volta. Vamos focar aqui. No trecho, no trecho, os critérios utilizados remetem à relação dos meninos e das meninas com práticas consumistas acetadas. De modo geral, em comportamentos adultos, o uso da crase em remetem à relação é obrigatório. Um outro exemplo de frase com uso semelhante é. O outro exemplo de frase com uso semelhante é: você precisa obedecer a Carmelita, ou ela te deixará de castigo. O paciente agradeceu à médica e saiu satisfeito do hospital. Envie um e-mail à sua professora, mas ela não me retornou. Enviei um e-mail à sua professora, mas ela não me retornou. Irei à casa da tia Firmina para fazer uma pesquisa. Vamos ver aqui novamente. Ó, no trecho, os critérios utilizados remetem à relação dos meninos e das meninas com práticas consumistas acetadas, de modo geral, em comportamentos adultos. O uso da crase em remetem à relação, vamos marcar aqui, remetem à relação. Agora ele quer saber sobre o uso da crase, ó. Remetem à relação é obrigatório. Um outro exemplo de uso semelhante é: você precisa obedecer a Carmelita ou ela te deixará de castigo. O paciente agradeceu à médica e saiu satisfeito do hospital. Enviei um e-mail à professora, mas ela não me retornou. Irei à casa de tia Firmina para fazer uma visita. E aí, gabarito letra A, B, C ou D? Um minutinho para você. Saí da chamada para ver se a câmera voltava. E pelo visto não quer voltar. Oh, Jesus, me abençoa. A, B, C ou D? Deixa eu colocar aqui em tela novamente para você. Vou colocar a tela aqui novamente para você.
Só um instante. Gente, não tá querendo compartilhar a tela, oh meu Deus. Jesus me pegou pra cruz hoje. Só um instante, eu vou entrar novamente para ver se funciona. Desculpa. Voltei, gente. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela. Não tá querendo compartilhar, acho que eu vou ter que fazer aqui outro link pra gente. Calma aí. Meu Deus, o que está acontecendo? Vou fazer aqui outro link. Vamos dar um jeito. Só um instante, vou fazer aqui outro link que eu mando rapidinho nos grupos e aí a gente volta para essa aula. Google Meet está instável, tá? Porque não sei nem o que está acontecendo. Só um instante. Google Meet instável. Instável, instável, instável. Pessoal, eu acho que o Google Meet tá fora do ar. Deixa eu abrir aqui com o meu outro e-mail para ver se vai. Que pena, né? Porque a aula tá super boa. Ó, o Google Meet funcionou ali no outro. Não, não tá funcionando. Deixa eu entrar pelo celular para ver se vai. Tá instável o programa. Acho que eu vou ter que remarcar essa aula. Deixa eu entrar aqui pelo celular para ver se vai. Só um instante. Deixa eu ver se consigo, deixa eu ver se consigo compartilhar a tela. Só um instante. Ferramenta. O Google Meet está instável. Fiquem aí na chamada. Eu vou reiniciar o computador e ver se volta. Senão a gente vai marcar a aula. Volta em um minuto.
Oi, gente, esperem aí só um minutinho para ver se vai voltar. Senão a gente remarca a aula. O Google Meet ficou instável. Logo hoje, que ódio. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, aula na segunda-feira. Ou amanhã de manhã. Calma aí, eu vou tentar entrar aqui. Entrando já. Só um minuto, tá? Eu agora já vou entrar. Tô entrando. Consegui voltar. Vamos ver se ele compartilha a tela. Compartilhou, a gente vai conseguir continuar. Graças a Deus, né? Deixa eu só abrir aqui o slide. Vou só reabrir o slide, ok? Voltou a funcionar agora. Ufa, vai conseguir. Perdão, mil perdões. Mil perdões. Mas foi o Google Meet que ficou instável. Escrever aqui nos grupos, voltamos. Graças a Deus eles estão aqui. Vou só mandar aqui nos grupos, voltamos. Bora. Deixa eu abrir aqui o slide bem rapidinho. Ó, já reabri. Tecnologia acontece, né? De vez em quando dá uns BO. De vez em quando dá uns BO. Deixa eu achar aqui o simulado e vamos embora. Gente, ao tanto de slide, não sei se dá dando para vocês verem, mas olha o tanto de slide que tem para o Valparaíso das nossas aulas passadas, são mais de 600. Eu passei pelo edital completo, né, dia após dia, 3 vezes já. Ó, cheguei. Pronto, vamos de novo para a questão 2, ó, no trecho, os critérios utilizados remetem em relação aos meninos, aí já sabemos aqui que ele quer saber qual foi o motivo da ocorrência dessa crase, que é obrigatória. Aqui nas demais. Então, olha só, o gabarito da nossa questão é a letra B, tá? O paciente agradeceu a medida e saiu satisfeito do hospital. Vamos entender por que essa questão está correta? Ó, a resposta correta é a letra B. O paciente agradeceu a médica e saiu satisfeito do hospital. Agora eu vou te mostrar a lógica para você nunca mais esquecer e parar de chutar. Olha só. Primeiro, a lógica da crase obrigatória, que é o caso do texto. No texto, remetem à relação. Quem remete? Remete a.
alguma coisa. O verbo pede a preposição a. Qual verbo? O verbo remeter. Quem remete, remete a alguma coisa, o verbo remete à preposição a. A palavra relação é feminina e aceita o artigo a. Então, a mais a, nós temos a crase. É a crase raiz, sem frescura, ok? Por que a B é a resposta? Olha só, verbo, agradecer, quem agradece, agradece a alguém. Exige a preposição a. Médica é um substantivo feminino comum que exige o artigo a. Resultado, agradeceu a médica. É o mesmo mecanismo do texto. O verbo que remete a, substantivo feminino comum. Então, olha só, gabarito, letra B. Gabarito, letra B. Próxima questão. No primeiro período, a frase, na medida em que puderam escolher objetivos, encontra-se entre vírgulas porque se trata de uma partícula de valor conclusivo, um vocativo em destaque, um aposto explicativo ou uma oração adverbial intercalada. Então, vamos ver aqui, ó, no primeiro período, a frase, na medida em que puderam escolher objetivos, encontra-se entre vírgulas por se tratar de. Vamos ver o primeiro período aqui, ó. Este artigo apresenta excerto de uma investigação maior cujo objetivo central foi analisar como meninas com idade entre 4 e 5 anos, vírgula, na medida em que puderam escolher objetivos, fizeram escolha por objetivos tidos como de adultos. Ele quer saber qual é o motivo dessa vírgula aqui, ó. Qual é o motivo dessa vírgula? Ela seria uma partícula de valor conclusivo, um vocativo em destaque, um aposto explicativo ou uma oração adverbial intercalada. Vou deixar o texto um minutinho para você. Faça a sua análise. Um minutinho para você. Responda para mim no chat. Responda para mim no chat. Vou eliminar algumas das alternativas, ó. Não é a letra A nem a letra B. E aí, C ou D? Responda para mim no chat. C ou D? É isso mesmo, o gabarito da nossa questão é a letra D. Ou seja, na medida em que puderam escolher objetivos, é uma oração adverbial intercalada, iniciada aqui pela conjunção na medida em que. Então vamos ver aqui, olha só. Alternativa D, oração adverbial intercalada. A expressão na medida em que puderam escolher objetivos indica a circunstância em que ocorreu a ação principal do período. Por isso, se trata-se de uma oração adverbial. Ele aparece no meio da frase, ela aparece no meio da frase, interrompendo a estrutura principal, razão pela qual está isolada por vírgulas, caracterizando uma oração intercalada. Edson, meu aluno, está aí com a mão na cabeça, fritando os neurônios. Gabarito letra D. Próxima questão, olha só. Efeito Felca na câmera. Questão. No texto, o texto se trata-se de uma charge. Esse gênero textual, assim como todos, possui características basilares para que se constitua enquanto tal. Nessa charge, um dos aspectos fundamentais para a compreensão e interpretação do sentido pretendido é conhecer o contexto de produção e circunstância, o que em termos de fatores de textualidade corresponde a. Olha só a charge. Efeito Felca na câmera, que fala sobre a adultização. E aí? Então, nessa charge, um dos aspectos fundamentais para a compreensão e interpretação do sentido pretendido é conhecer o contexto de produção e circulação, o que, em termos de fatores de textualidade, corresponde a intextualidade, intencionalidade, situacionalidade ou aceitabilidade, A, B, C ou D. Em algumas alternativas. Não é a A nem a B. E aí, C ou D? Responda para mim no chat. Exatamente, gente. Está analisando uma situação da adultização. Situacionalidade. Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Quando o enunciado diz que para compreender a charge é fundamental conhecer o contexto da produção e de circulação, ele está se referindo diretamente à relação do texto com a situação comunicativa em que ele é produzido e recebido. Só para reforçar rapidinho, ó, intextualidade é a relação com outros textos, intencionalidade, intenção do autor, aceitabilidade, aceitação do texto pelo leitor, e situacionalidade é o contexto histórico, social, político e comunicativo. Então, gabarito, letra C. Próxima questão.
A charge faz uma crítica em relação ao movimento da Câmara dos Deputados em desarquivar projetos de leis parados relacionados à exploração e abuso infantil, após a repercussão da temática motivada pela manifestação de um influenciador digital, conhecido como Felca, já volta. Voltou. Conhecido como Felca. A crítica voltada à postura negligente dos deputados diante desse tema está reforçada na charge por meio de linguagem não verbal, especialmente na representação. Agora ele quer saber, a crítica voltada, olha aqui na charge, está desarquivando os processos. Projeto sobre abuso infantil, Felca desarquivando os processos. Aí ele quer saber, olha só, a crítica voltada à postura negligente dos deputados diante desse tema está reforçada na charge por meio da linguagem não verbal, especialmente na representação de um gaveteiro com projetos esquecidos, como indicado pelo desenho de teias de aranhas e um rato em fuga. As teias de aranhas e o rato em fuga. Simulação de uma sessão do plenário da Câmara dos Deputados, como o uso de microfones na mesa do presidente da Câmara, vestimenta utilizada pelos personagens, já que o termo transmite seriedade política em contraposição às roupas simples, ou caracterização física dos personagens da charge, que são propositalmente caricatas para gerar humor. E aí, A, B, C ou D? Vou eliminar algumas alternativas. Não é nem a B, nem a D. E aí, A ou C? A ou C? Um minutinho para você. Realmente, o gabarito é a letra A. Representação de um gaveteiro com projetos esquecidos, como indicado pelo desenho, e teias de aranha e um rato em fuga. Olha aqui. Gaveteiro esquecido, teia de aranha e o rato em fuga. Beleza? Letra A. Então, olha aí. A alternativa correta é a letra A. A charge reforça a crítica à negligência da Câmara dos Deputados por meio da linguagem não verbal, especialmente pela representação de um gaveteiro onde os projetos de lei estavam arquivados. A presença de teias de aranha e um rato em fuga simboliza o abandono, o esquecimento e a falta de prioridade dada ao combate à exploração e ao abuso infantil. Esses elementos visuais evidenciam que os projetos permaneceram parados por muito tempo, sendo retomados apenas após a repercussão provocada pelo influenciador digital. Então, olha só, nós fizemos as questões de português, que eram apenas 5 questões da prova Sebrae Goiás. Agora nós iremos iniciar a prova de pedagogia, em que eu retomarei do zero, lá na quarta-feira, em relação às questões do Instituto Verbena, Prefeitura de Gameleiras de Goiás. Vamos começar aqui, então, pedagogia, questão de 2026 já, tá? Em tela, a educação brasileira é regida por leis, normas e documentos normativos. O documento normativo que orienta a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas da educação básica no Brasil é a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretriz e Base da Educação ou a Diretriz Nacional para a Formação de Professores. A, B, C ou D, responda para mim no chat, 1 minuto para você. Um minuto para você, responda para mim no chat. Vou eliminar algumas alternativas. Não é nem a D e nem a C. E aí, A ou B? Gente, o gabarito da nossa questão é a letra A, tá? A Base Comum Curricular. Vem comigo corrigir, olha só. A Base Comum Curricular, BNCC, é o documento normativo que define as aprendizagens essenciais e orienta a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas em toda a educação básica no Brasil. Exatamente, o documento normativo que orienta a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas da educação brasileira é a BNCC. A LDB estabelece as diretrizes gerais do sistema educacional. O PNE define as metas e estratégias para a política educacional e as diretrizes de formação de professores tratam especificamente da formação docente. Então, olha, quem fala da elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas
no Brasil é a BNCC, então gabarito letra A. Próxima, o Plano Nacional de Educação, PNE, instituído pela Lei 13.005 de 2014, estabelece qual relação entre os entes federados: o monitoramento e a implementação de políticas públicas, a definição de metas para os territórios municipais, a cooperação federativa com apoio técnico para todos ou a avaliação e implementação do PNE. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Questão em tela. A, B, C ou D? Nós fizemos uma relação bem parecida, uma questão bem parecida com essa nas nossas últimas aulas. Realmente, pessoal, o gabarito dessa questão é a letra C, tá? A cooperação federativa com apoio técnico para todos. Então, olha só, o PNE, instituído pela Lei 13.005, estabelece qual relação com entes federados? A cooperação federativa com apoio técnico para todos. Então, olha só, vamos ver aqui, ó. O enunciado quer. O que o enunciado quer? Ele pergunta, o PNE estabelece qual relação com os entes federados, ou seja, qual é o tipo de vínculo entre a União, os estados, o Distrito Federal e municípios dentro do Plano Nacional de Educação. A palavra-chave é regime de colaboração. O PNE é um plano nacional, então ele só funciona se houver cooperação entre os entes federados, articulação conjunta e apoio técnico e financeiro. Isso está na Constituição e reforçado pelo PNE. Gabarito letra C. Vamos só fazer uma pontuação aqui. Olha só. Esses entes aqui, ó, a União, os estados, o Distrito Federal e o município, esses entes, eles compreendem qual tipo de administração pública? Administração direta ou administração indireta? Responde aí para mim, no chat. A União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, esses entes, eles fazem parte da administração direta ou indireta? Responda para mim no chat, por favor. Administração direta ou indireta? Administração direta, né, pessoal? E qual é a administração indireta, professor? Qual é a administração indireta? São as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ok? Tive que fazer esse apontamento para você. 3. O artigo 214 da Constituição Federal de 1988 e a Emenda Constitucional número 59 de 2009 tratam do planejamento da educação brasileira ao afirmarem que o ensino é livre à iniciativa privada desde que se cumpra as normas gerais. Os conteúdos mínimos serão fixados para a educação básica. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração dezenal ou a organização de sistemas de ensino esteja em regime de colaboração. Questão em tela, um minutinho para você. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. Vou eliminar a letra A, tá? Não é nem a A e nem a D. E aí, B ou C? B ou C? Responda para mim no chat. B ou C? Questão 3, B ou C? Gente, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Então, olha só. O artigo 214 da CF e a emenda constitucional número 59 de 2009 tratam do planejamento da educação brasileira ao afirmarem que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração de 10 anos, dezenal, ok? Então, olha só, o que o enunciado quer? Ele diz, artigo 214 da CF de 88 e emenda 59 de 2009 tratam do planejamento da educação brasileira ao afirmarem que, ou seja, qual é a ideia central do artigo 214? O que diz o artigo 214 da Constituição? Ele trata diretamente do Plano de Educação, o PNE. Deixa eu ler aqui o artigo 214 para você, ó.
Artigo 214 CF. Ele diz o seguinte, ó. Deixa eu abrir ele aqui na íntegra. Artigo 214, íntegra. Artigo 214. Só um instante, tá? O artigo 214 diz o seguinte, ó. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração dezenal, plurianual, na redação original, alterado para dezenal pela emenda 59 de 2009, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Ok? Avançando aqui, ó. O artigo afirma que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração dezenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação e definir metas. A emenda 59 de 2009 reforçou esse planejamento, ampliando a obrigatoriedade escolar e o fortalecimento do PNE, gabarito letra C. Próxima questão. Qual é o documento que estabelece diretrizes que visam a integração de áreas de conhecimento, objetivos da aprendizagem, habilidades e competências? Esse documento é a Diretriz Nacional do Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Municipal de Educação ou o Plano Estadual de Educação. A, B, C ou D? Responda para mim no chat, questão em tela. Vou eliminar aqui a C e a D. E aí, A ou B? A ou B? O gabarito da nossa questão é a letra B. Ou seja, o documento que estabelece as diretrizes que visam a integração de áreas do conhecimento, objetivos da aprendizagem, habilidades e competências é a Base Nacional Comum Curricular. Olha só, BNCC, documento obrigatório visando ser referência na elaboração dos currículos de todas as etapas da educação básica. Competências, mobilidade de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. O BNCC tem um caráter normativo orientando princípios éticos, políticos e estéticos. Gabarito, letra B. Próxima questão. As tecnologias de informação e comunicação TICs têm sido uma realidade na prática educativa. O uso das tecnologias colaborativas em sala de aula tem como objetivo promover o armazenamento das informações e a reprodução da informação, o uso de mídias tradicionais em sala de aula, como televisores, a elaboração concomitante entre o emissor e o receptor, as interações entre os participantes de modo a colaborarem entre si. E aí, A, B, C ou D? Qual é o objetivo das TICs? Qual o objetivo das TICs? Pessoal, o objetivo das TICs é as interações entre os participantes de modo a colaborarem entre si. Gabarito letra D. E aí, o que vocês acharam dessa aula? Vocês concordam que nós temos que focar no Valparaíso em relação aos simulados? É isso que vocês querem? Escreva para mim no chat, por favor. Então, olha só, pessoal, agora eu vou falar, para quem não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez, esse aqui é o meu Instagram, olha só. Esse aqui é meu Instagram, Prof. Guilherme SEDF, que está com 16.600 seguidores, Mentoria Professor Efetivo SEDF, Mentoria SEDF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Vamos dar uma olhada aqui o que os alunos estão falando sobre a mentoria?
grande professor, está sendo muito bom ter sua mentoria, aulas guiadas, ótimo direcionamento e, claro, temos um acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda para a tão sonhada aprovação. Método eficaz. A Flávia Pires falou assim, eu tenho certeza que com essa mentoria vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e com uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. A Jéssica falou assim, isso aí, galera, a metodologia com o professor Guilherme é muito top, vale muito a pena investir. Se você vem aqui nos meus destaques, você consegue ver o depoimento dos meus alunos aprovados na PCDF, TSE, FUB, CAESB, CONAB, EBSER, CNU, temporário do DF, Ocidental, Brasilândia e agora Gameleira pela Banco FG Verbena. Todos os concursos que aconteceram em 2025 e 2026 com vagas para técnico, analista e professor em pedagogia. Diversas vagas para você que é pedagogo, que é pedagoga. Então, olha só, quem está aqui pela primeira vez e gostaria de saber como funciona a mentoria, eu vou colocar aqui para você, ó. A mentoria efetivo 2026 é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício. Veja aí, por exemplo, o caso da Vera Lúcia, que deu o feedback hoje, que está na mentoria comigo, já fazem 3 anos. Então, olha só, o que você vai receber na mentoria? Eu tenho 2 mentorias aqui, né? Ó, SEDF mais Valparaíso e a mentoria SEDES DF. Já olha o que vocês estão colocando aí no chat, eu vou ficar disponível também para tirar as dúvidas, tá? E o que você vai receber na mentoria? Olha só, você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Temos também, olha só, o guia de estudos que você viu no início da aula de hoje, o guia de estudos que você viu no início da aula de hoje, olha só. O guia de estudos que ele traz aqui para gente. Ele traz aqui para gente as metas diárias, as revisões programadas, deixa eu colocar aqui para você, ó, o guia de estudos, ele traz aqui para gente as metas diárias, as revisões programadas, a análise do conteúdo mais cobrado pela Banco FG Verbena para o Valparaíso e pela Banca Quadrix para a SEDF e também para a SEDES DF, né? Então, olha só, a cada 18 dias ao vivo você fecharia o edital do Valparaíso, porém agora eu estou focando no Valparaíso por meio dos simulados, porém a cada 23 dias ao vivo você fecha o edital da Secretaria de Educação e a cada 21 dias da SEDES DF. Deixa eu abrir aqui para você. Olha só, você que entrar na mentoria da SEDF, em que você fecha todo o edital em apenas 23 dias, perdão, além do guia de estudos, na tabela que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela Banca Quadrix e mais de 3.000 questões comentadas, você vai receber também a apostila do guia de estudos para impressão. Então, na mentoria, você recebe 3 apostilas. A apostila do guia de estudos para impressão, a apostila de questões e também a apostila de redação. Então, olha só, deixa eu colocar aqui para você, ó. Quando você entra na mentoria, você recebe todo o material, em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Você recebe o seu guia de estudos, né? A tabela, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca, e mais de 3.000 questões comentadas. E aí você vai receber 3 apostilas para impressão, ó, que seguem o seu guia de estudos, seguem a apostila de redação e seguem também as aulas ao vivo. Aí você vai receber 3 apostilas. Você vai receber a apostila do guia de estudos para impressão, você vai receber a apostila de questões e a apostila de redação.
Além disso, caro aluno, nós temos na mentoria aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. E você vai receber também a mentoria de redação. Mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Então, olha só, o que você recebe na mentoria? Mentoria efetivo 2026, seja para SEDF, mais a mentoria de simulados do Valparaíso, que agora as aulas do Valparaíso serão só simuladas, a gente vai fazer uma prova por aula. Mas aí nós temos também disponível a mentoria SEDES-DF. Então, olha só, na mentoria efetiva 2026, com acompanhamento individual e acesso vitalício, você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3 mil questões comentadas, as apostilas do guia de estudos, a apostila de questões, a apostila de redação, mais as aulas ao vivo todos os dias, segunda a sexta, às 20 horas e aos sábados, às 9 horas da manhã, mais a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Vamos ver quantas pessoas tem no grupo hoje, ver qual promoção que eu consigo fazer para você? Olha só, a minha mentoria hoje está com 117 pessoas no grupo, ou seja, 116 alunos matriculados, mais eu. Então, olha só, até a vaga 120, ou seja, eu tenho 4 vagas promocionais, a mentoria vai sair promocionais. 4 vagas promos, né? 4 vagas da promo tá saindo de, ó, R$ 2.000, por apenas 12 vezes de 160 no crédito, 12 vezes de 170 no crédito, ou R$ 1.500 no Pix. Ou R$ 1.500 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo seu dinheiro. Então, olha só, sai de R$ 2.000 por apenas R$ 1.500, ou 12 vezes de R$ 160 no crédito. São R$ 500 aí de desconto para você nas últimas 4 vagas promocionais da mentoria que você recebe, olha só, todo o acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, ou guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca, mais as 3 apostilas do guia de estudos, a apostila de questões, a apostila de redação, aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, mais a mentoria de redação com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Mas, além, é claro, do atendimento individual e personalizado no WhatsApp todos os dias, ok? É isso, pessoal. Deixa eu ver. Vamos abrir a câmera aí rapidinho para a gente fazer a nossa fotinha de hoje. Aí eu vou ficar ao vivo mais uns minutinhos para tirar as dúvidas. Quem quiser fazer a matrícula, tirar dúvidas sobre a mentoria, pode ficar online também. Deixa eu ver. Vocês gostaram desse formato agora que nós iremos fazer a mentoria do Valparaíso por simulados? Vocês gostaram desse formato? Vocês aprovaram? Vocês que são alunos, a Aline, o Viraci, o Edson. Paula, liga aí a câmera, mais alguém liga a câmera. Cadê o sorriso de vocês? Ó, X. Deixa eu ver se foi. Calma aí, X. É isso aí. Agora a nossa mentoria. X de novo, X. Agora a nossa mentoria do Valparaíso vai ser focada exclusivamente na resolução de provas e simulados. Vocês que são alunos, vocês aprovam essa migração que eu resolvi fazer? Porque eu estava considerando vocês muito desanimados. Eu falei assim, gente, vocês estão desanimados, vamos dar um jeito, né? E o jeito que eu encontrei foi esse. Então, olha só, pessoal, alguém tem alguma dúvida, gostaria de tirar alguma dúvida? Eu vou só pegar uma aguinha aqui e fico online para tirar dúvidas, falar sobre as matrículas, eu já volto, tá? 1 minuto.
Oi, já estou de volta. Alguém tem alguma dúvida? Biraci, Cristiane, Edson, Lidiane, Lilian Marques, Maria ou Sabrina, alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Vou ficar mais uns 2 minutinhos online para tirar as dúvidas. É só ligar o microfone e perguntar. Oi, professor, bom dia.